Olá pessoal, a gente vai mais um vídeo de Roblox. E os pessoal, estamos aqui de minha manhã. Gente, brincadeira. Gente, como eu faço bastante vídeos falando várias abobrinhas, coisas que eu penso. Eu acho que vocês deveriam me conhecer um pouquinho mais. Vocês quem? Eu não sei se tem gente que assiste meu vídeo, porque eu não olho as visualizações assim, curtida. Eu só olho os comentários, quando tem, né? Que só teve naquele meu vídeo de Rage Bait, que deu certo. E eu vim falar aqui pra vocês um pouco dos meus maiores medos, tá? Só um minuto. E eu vou ter que botar os meus óculos, que deixam meus olhos pequenininhos. Ó a diferença. Ó, 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 ó. Mas tudo bem. Eu separei aqui alguns medos. Alguns não, assim, os meus mais tenebrosos, meus maiores medos. O primeiro, eu tenho medo de ficar sozinha com a minha mente. Tipo assim, não é medo de ficar sozinha de pessoas. Vou explicar os medos, tá? Tipo assim, eu gosto de ficar sozinha, só eu aprecio minha companhia. Só que às vezes eu tenho medo da minha própria mente, porque eu penso em umas coisas assim, meu Deus, isso não se deve pensar. Não chega a ser coisas criminosas, mas chega a ser coisas meio preocupantes, assim. Eu tenho um pouco de medo do que a minha mente é capaz de pensar. Eu tenho medo. É tipo você tá na sala com o Pyong Lee. Tipo, será que ele vai me hipnotizar e eu não vou perceber? Tipo, você fica com medo, assim, do que ele vai falar. Tenho medo de sofrer um acidente, não morrer e ficar com sequelas. Gente, tem uns tipos de pessoas que tem tanto medo que isso aconteça que elas tatuam no peito não reviver. E isso, tipo assim, já é conhecido entre os médicos, tipo, a pessoa sofreu um acidente, que claramente vai ficar com sequelas, e tem escrito não reviver no peito, tatuado. Os médicos entendem que não é pra tentar salvar essa pessoa, porque ela não quer. Ela não quer viver e lidar com essas sequelas, tipo, sofri um acidente e fiquei paraplégica, fiquei cega, fiquei sem um braço, entendeu? As pessoas não gostam de ficar com sequelas e eu tenho muito medo também. Eu não gostaria de ficar com sequelas, tipo, ficar demente. Mas eu também não teria coragem de deixar-me ir, entendeu? Tipo, botar pra não reviver. Eu tenho medo de morrer também. Não tenho medo de morrer. A morte eu acho uma coisa linda porque ela é igual e ela vem pra todas, mas eu gosto da minha vida, né? Tenho medo de comer e encher a barriga, gente. Meio polêmico. E eu não estou romantizando o TA, por favor. Não me entendam mal. É porque eu tenho uma coisa, acho que é de infância, eu não sei. Eu sempre fui uma criança magrinha. E aí os adultos falavam, olha como ela é magrinha, que lindinha. Só que eu fui crescendo, eu fui engordando. Nossa, você engordou. E isso quando eu era criança ainda. Porque eu era magrinha, quando eu era bem pequena, eu fui ficando criança e eu engordei. E aí eu tenho essa relação ruim com a comida. Eu não estou romantizando o TA, por favor, não romantize isso. Se você tiver, procure ajuda. Mas, tipo assim, eu como pra saciar a fome, porque a sensação de sentir fome me incomoda. Mas eu tenho medo de comer e eu acabar enchendo a barriga, tipo, a sensação da barriga cheia. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho medo de acabar sem querer. Gente, como assim? Como assim? Sem querer. Eu tenho medo dos meus hábitos acabarem, tipo, me finalizando. Ir pro outro plano por minha causa. Tipo assim, eu durmo mal durante a noite. Isso acaba tipo, causa da morte. Culpa dela. Tipo, eu tenho medo da minha morte ser minha culpa. Falei, sem querer. É muito específico, eu não tenho medo, assim, de ir de F. Mas que eu me vá de F, eu tenho medo de... Tenho medo de combustão espontânea. O que é combustão espontânea, Raquel? Vou explicar pra vocês. Tem pouquíssimos casos de combustão espontânea, combustão humana. Um caso, inclusive, era de uma mulher que ela pegou fogo. Só pegou fogo, ela não estava com nada inflamável perto dela. Inclusive, ela estava num sofá de pano. No sofá com pano, e o sofá estava intacto. Mas o corpo dela virou pó. Não sobrou nada, só sobrou, tipo, o pé dela. Sobrou o pé dela intacto. O sofá intacto, tudo ao redor intacto. Não tinha sinal de fogo, não tinha sinal de
de nada que tenha botado fogo. O corpo simplesmente pegou fogo e ele evaporou. Isso já aconteceu algumas vezes, isso a ciência não consegue explicar e eu tenho muito medo disso. Eu tenho medo de ver a realidade distorcida. Como assim, Raquel? Gente, eu tenho medo de tudo que eu tá vendo é diferente do que é. Por exemplo, sabe quando a pessoa tem distorção de imagem, tipo, ela se vê feia no espelho, mas na verdade ela é muito linda? Eu tenho medo de ver a realidade assim, tipo, meu cachorro é um pincher, e se na verdade ele não for um pincher, ele for um pitbull. E se na verdade as cores que eu vejo não são as cores que eu vejo, eu chamo elas pelo nome certo, mas eu vejo as cores diferentes do que as pessoas veem. E se eu vejo coisas diferentes que as pessoas veem, eu acho que é o mesmo termo, tipo assim, e aquela menina caiu. Cair pra mim pode ser uma coisa e pra outra pessoa cair é outra coisa completamente diferente. Eu tenho muito medo da minha visão ser distorcida. E tipo assim, como eu chamo das mesmas coisas, eu nunca vou saber. Pois eu tenho muito medo de ter a visão distorcida das coisas. E espero que vocês também tenham. Eu tenho medo de perder a empatia. Como assim? Gente, hoje em dia as pessoas estão perdendo muito a empatia. É muito comum. Você vê um mendigo na rua, você ignora. E só que você, quando você perde a empatia, você não só ignora, como você chuta o mendigo. E eu tenho muito medo disso, porque tá ficando muito comum perder a empatia. É o que faz a gente humano, né? Eu gosto de ser humana. Quer dizer, não muito, porque eu não gosto da raça humana. A raça humana pra mim é a pior raça que existe. E que a humanidade deveria acabar. Misandria. Eu tenho medo de altura. O mais comum de todos, né? Eu tenho talassofobia também. Eu descobri recentemente. Bem triste. Porque eu não sei nadar. Tenho medo de me afogar também. Não tinha colocado aqui, mas me lembrei agora. Eu tenho medo que meu velório tenha que ser de caixão fechado. Gente, em quais ocasiões que um velório é de caixão fechado? Quando o corpo da pessoa tá irreconhecível, quando o corpo da pessoa tá feio, tipo, queimado. Coisas horríveis, só coisas horríveis pro caixão tá fechado. Se você vê no velório um caixão fechado. Tenho medo de nunca me relacionar de verdade com uma mulher. Gente, eu gosto de homens, de mulheres, de não binários, de seres humanos com mais ou menos a minha idade, tá? Eu sou uma pessoa pansexual. O que é uma pessoa pansexual? É um bi 2.0? Tipo isso. Bis ficam com homens e mulheres trans e cis. E pessoas pans ficam com não binários, pessoas a gênero. Tem tudo umas categorias. De um jeito diferente que eu vejo homens. Porque eu já pensei se eu era lésbica, só que eu continuo sentindo atração por homens. Só que com homens é uma coisa mais, tipo, tudo que homem faz me dá ódio. Mas eu não odeio todos os homens. Gente, eu não odeio os homens, de verdade, eu não odeio os homens. Só alguns que me irritam. Homens me irritam muito fácil mesmo. Mas isso não significa que eu odeio os homens. Só que na minha cabeça, minha relação com homens é uma coisa mais carnal. Só que com mulheres é uma coisa muito mais mágica. Eu não sei explicar. A mulher é um ser divino na minha cabeça. A mulher não é ser humano, é um ser divino, é um anjo. Eu não sei explicar. Isso é papo pra outro vídeo. Eu tenho muito medo de não me relacionar verdadeiramente com uma mulher, porque eu tenho muito amor pra dar pras mulheres, tá? Tenho medo de machucar uma mulher no relacionamento. Gente, não tem nem o que explicar, né? Porque mulheres pra mim são seres divinos. Seria uma heresia eu machucar os sentimentos de uma mulher. Medo de relacionamentos. Tenho medo de algo ou alguém me deixar cega. Não só cega fisicamente dos olhos, mas cega de, tipo, não enxergar o que tá acontecendo. Tipo, quando você tem uma dependência emocional na pessoa e você não percebe que ela te faz mal. Eu tenho medo de algo ou alguém me deixar cega. Tenho medo de ter filhos, porque eu não quero ter filhos. Eu acho que muito egoísmo botar uma criança nesse mundo horrível. E também porque parir é a pior sensação do mundo. Tipo assim, tem aquela sensação boa de depois de você cuidar durante 9 meses, você carregar seu filho no colo, uma coisa linda. Mas parir é uma coisa. Tenho medo de ter filho homem. Gente, filhos homens têm uma grande chance de serem babacas. E eu não falo isso tipo assim, é só saber criar. Tem homens que são criados muito bem e são babacas. Então as chances são as mesmas, entendeu? Eu tenho medo de ter um filho homem e não saber criar. Eu não quero ter filho, mas se eu quiser no futuro, talvez eu queira adotar.
porque pra que eu vou botar mais uma criança nesse mundo horrível, sendo que eu posso pegar uma que já está no mundo, que não teve carinho. Eu acho que toda criança merece ser amada. E eu tenho medo de não saber criar e crescer um babaca. Porque até homens adultos são influenciáveis. Você vê aquele caso daquele PM, que o movimento Red Pill começou a influenciar ele, tanto que a mulher dele, que também era PM. Tenho medo de ser influenciável e alguém acabar mudando meus conceitos e ideologias. Gente, eu acho que esse medo é muito... Eu tenho meus conceitos, minha ideologia, eu tenho medo de ser influenciável, porque tudo que eu acredito, tudo que são minha ideologia, foi coisas que eu construí ao meu ver do mundo, entendeu? Ah, por que eu acredito que é egoísmo botar uma criança no mundo? Porque na minha visão o mundo é muito ruim, o mundo é... Entendeu? Eu construí isso, e se alguém chegar e me manipular e mudar isso, acaba a minha vida. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo do que a humanidade é capaz. Tenho medo de pessoas, resumidamente. Não preciso nem explicar, né? Eu tenho medo de como minha mente me projeta. É a mesma coisa daquele de mudar a realidade. Eu tenho muito medo de, tipo assim, eu tô me vendo de um jeito, mas na verdade eu sou de outro. Tipo, olho no espelho, ai, eu me acho linda. Aí minha cabeça fala, não, você é uma porca, gorda, feia, horrorosa. Aí eu, meu Deus, será que eu sou assim? E minha mente tá distorcendo pra fazer eu achar que eu sou linda. Eu tenho muito, muito medo disso. Tenho medo de que as mulheres não se sintam acolhidas por mim. Gente, eu sou uma defensora armada das mulheres. Tá, eu amo todas as mulheres. Eu tenho muito medo de fazer uma mulher se sentir desconfortável ou não acolhida por mim. Tipo, logo eu, uma mulher defensora das mulheres, fazendo mal às mulheres. Gente, eu me sinto um homem. Tipo assim, só de imaginar eu fazendo uma mulher se sentir desconfortável, eu me sinto um homem. Isso pra mim é a pior ofensa que existe. Homens, não se sintam ofendidos. Isso é entre eu e ele. Gente, esses são meus top piores medos da vida, que se acontecerem comigo, já acabou pra mim. Então espero que vocês tenham gostado. Um beijo.